Olá pessoal, meu nome é Sidney, eu sou historiador, sou economista e tenho outras atividades que eu faço como hobby, como escultura e outras mais. Eu tenho meu canal História, Ciência e Filosofia, onde abordo alguns aspectos históricos, principalmente de uma época em que eu estudei mais, que foi o Antigo Oriente nas bandas do Crescente Fértil. Então, como assunto da moda hoje é o Jesus histórico, gostaria de colocar alguns pontos sobre isso. No segundo século, antes da Era Comum, o mundo estava passando por um processo de helenização. O que acontece? Roma estava emergindo no terceiro século antes de Cristo e começa suas disputas com as guerras com a civilização macedônia e as outras civilizações gregas. Quando eles vencem os gregos, eles pegam os seus deuses e passam a adorá-los, mas com outro nome. Zeus não é mais Zeus, é Júpiter Zeus. E assim vai, o deus Marte, o deus da guerra. Então eles começam a fazer esse processo de sincretismo com as divindades de outras regiões. Nesse ínterim, as regiões que estavam helenizadas, como o Egito, a Judéia também, a Síria, e onde havia a influência do judaísmo, eles começaram a criar uma filosofia baseada em unir o judaísmo com o helenismo. E assim surgiu o Logos Creatori, de Filon de Alexandria, onde suas discussões com seu sobrinho, Marcos Tibério Alexandre, serviam para poder demonstrar a influência de um deus demiurgo na criação do mundo, tornando esse deus um deus mundial, não somente o deus de uma região. Essa filosofia vai nortear as ideias de algumas pessoas. Outras não aceitarão por completo. É o caso dos fariseus, que era uma comunidade também helenizada, que seria a classe média dos judeus, que viviam mais em Roma do que na própria Judéia. E essas ideias de um Deus cosmopolita começam a se destacar. Com isso, no primeiro século, você tem uma racha cultural no que seria a região da Palestina. Então, você tem um reino totalmente dividido. Um reino não, um povo. Por quê? Não havia uma integridade nacional naquele momento. Houve sim, na época de Judas Macabeus. Mas depois dessa época, com a influência dos Seleucidas, que tentavam sempre impor sua cultura à Judéia, e depois que um Idumeu, Herodes o Grande, tomou conta daquela região, com a vinda do Império Romano apoiando, o que acontece? Aquela região se fragmenta culturalmente e politicamente, com vários partidos políticos estando lá. Até que surge essa filosofia, oriunda do Egito, e que norteava alguns pensadores. Quando chega em 70 da era cristã, próximo a 70, o que acontece com o grande império? Ele rui. Exatamente. Ele rui numa época chamada o Ano dos Quatro Césares, que após a morte de Nero, que se suicida para não ser morto, onde o Senado já havia afastado da função de príncipes do Senado, que esse era o cargo realmente do imperador, um presidente da república, ele acaba se matando, pedindo para um liberto seu. Liberto eram pessoas que eram escravas, que tinham liberdade, mas não podiam ser nunca cidadãos, que acaba assassinando a seu mando. Então ele pratica o suicídio. Nesse ínterim, o que acontece? Galba é
proclamado imperador pelo Senado. Então ele faz das suas tropas que estavam na região da Península Ibérica e vai para Roma. Ele assumiu o cargo. Esse seu amigo, que passou a cuidar das tropas, olha que amigo, hein? Das tropas que estavam na Península Ibérica, Otão vem a Roma e o assassina. Só que Galba tinha muitos amigos, entre eles um outro general, que se chamava Vitélio. O que acontece? Quando o Vitélio sabe o que Otão fez, ele vai marchando juntamente com as suas tropas apoiadas pelos germânicos. Tribos germânicas estavam em sua tropa. O que acontece? Otão se amedronta e comete suicídio. Galba entra, toma o poder, só que começa uma destruição de Roma pelos princípios morais, étnicos e também políticos, com o assassinato do irmão de Vespasiano. E na época, Vespasiano pertencia à elite do exército, os cavalariços, que eram homens que eram chamados cavaleiros equestes, a ordem equeste, que nem mesmo o imperador tinha a ordem, às vezes, de subir no cavalo. Somente aqueles que eram generais e fossem equestres que podiam comandar em cima de um cavalo. Mas ele é convidado por um judeu importante, que era irmão de um ex-governador da Síria, Marcos Alexandre. Tinha como cunhada a Berenice, que era uma neta de Herodes Antíqua. E o que acontece com isso? Esse homem tem um poder muito grande, porque ele é o general da região de Alexandria. Então ele controlava a boca do mundo. A princípio ele escolhe Múrcio, o governador da Síria, um general romano, que não aceita. Depois ele mira em Vespasiano. A princípio, Vespasiano se sente relutante, mas ele usa a lenda dos judeus de que viria um rei do Oriente que tomaria o mundo. E logo ele aceita. Daí, Tibério Júlio Alexandre e Múrcio faz o cerco a Roma e entram lá, depõem o imperador, que estava fantasiado de servo de um liberto, e é trazido em praça pública, quando ele é lixado em praça pública, e seus restos jogados no rio. Cabe a Vespasiano, proclamado imperador, entrar em Roma e restabelecer a ordem, juntamente com o envio de alimentos suspenso por Tibério Júlio Alexandre. Daí vem a pergunta: quem foi que venceu a guerra dos judeus? Existia uma guerra dos judeus de fato contra Roma? Não. Essa guerra foi com Jerusalém. A guerra era judeu com judeu. Agora, de fato, quem conquistou quem? Se Tibério Júlio Alexandre apoiou Vespasiano era um pau-mandado de Tibério Júlio Alexandre. Se Roma só existia nas posições de império em suas províncias, e a província mais importante da época era Alexandria, que mantinha o império com alimentos, seguidos da Judéia, mais precisamente a Galileia. Quem é que ganhou a guerra contra Roma? Verdadeira guerra. Foi Tibério Júlio Alexandre, que ganhou o posto mais alto do império, abaixo do imperador. Ele ganhou um posto para comandar as tropas pretorianas, que era a tropa de elite de Roma, aquela que trazia a segurança pessoal do imperador. Gente, Tibério Júlio Alexandre veio e venceu. Cercou Roma juntamente com Múrcio, depois matando Vitélio e dando poder a Vespasiano. Ele era o homem forte do governo nessa época. Então, meus amigos, Roma foi conquistada pelos judeus. Essa é a grande verdade.
E aquele monumento criado por Domiciano, o Arco do Triunfo do irmão dele, será que é mesmo um Arco do Triunfo sobre os judeus? Juntamente com um dos símbolos hebraicos, o candelabro em evidência? Será? Pensem bem. Obrigado e uma boa Páscoa a todos. Fiquem na paz. Até mais.